estudante! Seja bem-vindo ao Se Liga na Educação, nessa semana do acolhimento do ciclo 2. Para que você possa fazer uma boa transição do PET 1 para o PET 2, nossos professores elaboraram teleaulas especiais, a partir das principais dúvidas que recebemos ao longo dessas semanas. Juntos, vamos trabalhar os principais temas e conceitos tratados nas teleaulas, além de solucionar alguns exercícios do PET 1. Esse é um momento muito importante para a fixação do que já foi visto e de introdução para os conteúdos do PET 2. Agora, nós estamos com a professora Guiomar. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, Bruna. Olá, estudante. Então, essa é a proposta dessa semana. Nós iremos retomar alguns conceitos que foram estudados no PET e também nos propomos a solucionar alguns exercícios para vocês aí, né, que estão em casa. Tenho certeza que vocês se dedicaram, leram os PETs e também desejaram, né, estar aí concentrados nesses exercícios que foram dados. Então, nós vamos solucionar alguns exercícios. Não serão todos, mas alguns daqueles que nós julgamos como principais para que você possa reter bem os conceitos que foram propostos na nossa apostila. Ok? Vamos para o nosso tema de hoje, que é do 7º ano, gênero textual notícia, não é isso? Isso, o gênero textual que nós iremos trabalhar no PET 7º ano é o gênero notícia. Então, nós estamos aí com a proposta de correção de atividades do PET 1, volume 1. Meu nome, como já foi dito, professora Guiomar, língua portuguesa. Então, na semana 1, nós tínhamos como proposta o gênero textual notícia e tinha uma notícia que tratava de um tema que nós temos ouvido muito nos últimos dias, que é sobre o coronavírus, sobre a Covid-19, né? Então, aí, o título da nossa notícia é Casos de coronavírus no Brasil em 19 de março, como está proposto aí no nosso PET, ok? Então, secretarias estaduais de saúde contabilizam 647 infectados em 21 estados e no Distrito Federal. O último balanço oficial do Ministério da Saúde aponta 621. Já são 7 mortos no Brasil, 5 em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro, por G1, que é o portal de notícias aí, ok? Então, na nossa atividade 2, a primeira proposta na atividade 1 era ler a notícia como está aí no PET de vocês. Então, releia o primeiro parágrafo da notícia e responda as perguntas. Qual foi o acontecimento? Bom, quando nós estamos lendo uma notícia, nós, lá já no primeiro parágrafo, já é proposto lá onde, quando aconteceu, de que forma que aconteceu. Então, a nossa notícia já trazem todos esses dados aí, ok? Então, qual foi o acontecimento? De acordo com a notícia, as secretarias estaduais de saúde divulgaram 647 casos confirmados de novo coronavírus, ok? Então, uma outra pergunta, uma outra resposta, possível seria: qual foi o acontecimento? A divulgação de novos casos de coronavírus no Brasil, ok? Então, essa aí existem 2 possibilidades de resposta. Sabemos que, como é uma questão aberta, né? O aluno, né, ele tende ali a reformular o seu pensamento, o seu entendimento da pergunta, mas a gente sabe sempre que existe ali algo que deve aparecer. E o que deve aparecer na sua resposta é a divulgação dos novos casos de coronavírus, conforme a secretaria, ok? Então, passando, seguinte, onde ocorreu? Como eu disse, a nossa notícia ela já traz lá onde, quando, não é isso? Então, onde ocorreu? De acordo com a notícia, no Brasil, em 21 estados e no Distrito Federal. Letra C. Quando ocorreu? Como naquela época, né? Das notícias do coronavírus, as notícias elas estavam sendo ali, né? Como é que fala? As notícias estavam a todo momento ali sendo atualizadas. Essa notícia aqui é de quinta-feira de março, no dia 19 de março de 2020. Então, quando ocorreu? No dia 19 de março. Sabemos lá, né? Quando a gente retomamos lá
a notícia novamente, a gente viu que esse dado ele foi atualizado, até apareceu lá, né, no canto da notícia, atualizado 37 minutos. Então, é uma notícia que foi ali divulgada nesse dia, ok? Nenhuma dúvida, é só uma pergunta de localização mesmo, fácil de encontrar, ok? Então, na atividade 3, explique a relação entre a primeira foto e a notícia observando a legenda. Lá no seu PET, você viu que tem uma foto lá, né, de uma pessoa lavando as mãos. Bom, qual que é a relação que tem essa foto dessa pessoa lavando as mãos com a notícia? Sabemos, né, já é uma notícia que já é do conhecimento de todos, que uma das melhores formas de nós prevenirmos contra o coronavírus é lavar as mãos com água e sabão. No caso de nós não termos água e sabão nessa impossibilidade, usar o álcool em gel. Mas lá na foto o que aparece? Aparece uma pessoa lavando as mãos. Então, o que isso tem a ver, né? Explica a relação entre a primeira foto e a notícia, observando a legenda. Então, como resposta, a foto apresenta a imagem de uma pessoa lavando as mãos. E conforme a legenda, essa é a melhor maneira de se prevenir contra o coronavírus, já que a notícia mostra que o número de casos tem aumentado no Brasil. Como eu disse, qual é a relação entre a foto e a notícia? Estamos falando de coronavírus e, de acordo com o Ministério da Saúde, qual que é a melhor forma de nos prevenirmos? Lavando as mãos, ok? Acredito que essa resposta ela não pode ter causado, né? Muitas dificuldades para serem encontradas, aí não, porque é algo que está sendo muito divulgado ultimamente. Na semana 2, lá na página 8 e 9 do seu PET, qual que é a proposta da atividade 1? Releia o trecho da notícia. Qual é esse trecho? A China anunciou nesta quinta-feira que pela primeira vez desde o início do surto não registrou qualquer novo caso de transmissão local do novo coronavírus, mas teve 34 novos casos de infectados que vieram do exterior, ok? Então, essa aí é o trecho que foi retirado lá da nossa notícia. Seguindo, qual fato apresentado nesse trecho? Quando a gente fala de fato, é o que aconteceu. Qual que é a proposta? Né? O que tem de fato, de concreto nessa notícia? Que o fato de que a China, pela primeira vez, não registrou qualquer novo caso de transmissão local do coronavírus, mas manteve 34 novos casos de infectados que vieram do exterior. Então, qual que é o fato? O fato da China não ter registrado novos casos de coronavírus, ok? Professor, uma leitura atenta de um texto, você consegue responder todas as perguntas, né? Exatamente. Se o texto, por exemplo, do coronavírus que a gente está falando, e se você já tiver também um entendimento, uma bagagem desse conteúdo, facilita nas respostas também, né? Por exemplo, no Enem. Exatamente. É o que a gente sempre fala, né, Bruna? É a questão de nós estarmos sempre atentos ao que está acontecendo ao nosso redor. Então, como eu disse, né, a questão da foto com a notícia. É o que mais tem sido divulgado ultimamente, é a questão de o quê? De nos prevenirmos. Qual que é a melhor maneira de nos prevenirmos? Lavar sempre as mãos. Por se tratar de um vírus, a gente toca em várias coisas. Por que a gente tem que evitar a questão do contato com as outras pessoas? Justamente por causa disso, né? Porque, de repente, você não teve tempo de lavar as mãos, ou não teve, né, tempo também de passar o seu álcool em gel, e a gente nunca sabe, né? Porque nós estamos vivendo uma pandemia. Exatamente. Infelizmente, uma notícia triste, mas é uma das maneiras que a OMS propôs e tem apresentado para nos prevenirmos. É o fato que estamos vivendo. Exatamente. Então, seguindo aqui, estudante. De acordo com a notícia, o que significa transmissão comunitária? Pessoal, como se trata de um gênero notícia, um texto informativo, Bruna, como você mesmo nos ateve aí, né? Trouxe esse seu comentário que foi muito pertinente até mesmo. Como se trata de uma notícia, um texto informativo, geralmente, uma leitura atenta, como foi falado, nós localizamos facilmente a nossa resposta.
De acordo com a notícia, o que significa transmissão comunitária? No próprio texto, já diz lá. Vamos lá? Voltando lá na notícia, no texto completo, a transmissão comunitária ou sustentada é aquela quando não é possível rastrear qual a origem da infecção, indicando que o vírus circula entre pessoas que não viajaram ou tiveram contato com quem esteve no exterior. Ou seja, como a Bruna mesmo falou, né, estarmos atentos a tudo que está acontecendo. Na televisão, em vários jornais também foi anunciado isso, a questão da transmissão comunitária, quando já não se sabe mais, né, a origem, de onde que essa pessoa adquiriu esse vírus, ok? Então, é só uma resposta também de localização, ok, estudante? Estão acompanhando? Eu acredito que sim, né? Por se tratar de um gênero de notícia, informativo, temos que estar atentos. Sim. Não é isso, Bruna? Seguindo, página 9, atividade 2. Observe o trecho. Os países apliquem testes em massa para descobrir quem está infectado e isolar esses pacientes para achatar a curva da disseminação da doença Covid-19. Sabemos que esse foi um trecho recortado da nossa notícia. O que diz lá, né, no início? Quem é que faz essa recomendação? Quem é que diz isso? Lá no seu PET, se você for lá localizar, esse trecho está escrito assim, ó, a OMS recomendou que os países apliquem testes em massa para descobrir quem está infectado e isolar esses pacientes para achatar a curva da disseminação da doença Covid-19. É assim que está lá, no início da nossa frase. Seguindo, explique o emprego das aspas no trecho acima. Vamos só retomar a questão das aspas? Relembrando, o emprego. As aspas, a gente está falando de aspas duplas, ok? Porque a gente sabe que existe também o emprego da aspa simples. A aspa simples é quando você já usou as aspas duplas, ok? Então, as aspas, trata-se de um sinal de pontuação utilizado na produção textual para enfatizar palavras ou expressões, além de indicar citações de algum texto. Olha lá, hein? Já na nossa definição, a gente já acha a nossa resposta. O que diz aqui, ó? Além de indicar citações de algum texto. Quem é que eu disse mesmo que havia pronunciado, feito essa recomendação? A OMS. Então, quer dizer que não é uma fala, né, do próprio editor, é uma fala de uma outra pessoa. Então, vamos lá. Outros casos também. Para enfatizar palavras ou expressões, como foi dito, empregada para citar algum discurso proferido pelo próprio autor, estrangeirismo, não é nosso caso, neologismo, gírias, citar obras. Então, qual que é aqui dessas opções, desses conceitos que nós temos, as definições de uso das aspas, para enfatizar palavras ou expressões, empregada para citar algum discurso proferido pelo autor? O que você marcou aí no seu PET, hein? Vamos ver? Explique o emprego das aspas no trecho acima. As aspas, uma possível resposta, as aspas foram utilizadas porque trata-se de um discurso ou fala de outra pessoa. No nosso caso, de quem que é esse discurso? Quem proferiu isso? De quem que é essa recomendação? De representantes da OMS, ok? Então, essa é a nossa resposta. Trata-se de um discurso de uma outra pessoa, de uma recomendação dada por outra pessoa. Por isso que foi usado as aspas duplas, ok? Então, atividade 3. Qual tempo verbal foi empregado? Que efeito de sentido ele provocou no texto? Relembrando a questão dos tempos verbais. Presente, pretérito, quando a gente fala de tempo verbal, pretérito, o nosso conhecido, o mais usado, passado. E o futuro, ok? Então, atividade 3. Qual tempo verbal foi empregado? Que efeito de sentido ele provocou no texto? O tempo verbal é presente do subjuntivo. Porque lá, quando a gente fala assim, ó, a OMS recomendou que apliquem. Então, esse verbo aí, ó, essa expressão que apliquem, indica o nosso subjuntivo. A utilização dos verbos no tempo presente indica um fato ou um tema que está acontecendo no momento.
uma novidade. E o modo subjuntivo indica um desejo, uma vontade. Como nós falamos, né, Bruna? Por se tratar da OMS, ela fez uma recomendação. Qual que é a recomendação que ela tem feito também nesses dias? E, né, a melhor maneira de se prevenir, lavar as mãos. Outra coisa, que apliquem testes. Sabemos que às vezes nem sempre é possível, porque a gente sabe das dificuldades, né? E também das limitações que nós temos. No entanto, essa é uma recomendação que a OMS fez, que aplicasse teste em todas as pessoas, ok? Então, presente, por quê? Por que é o tempo presente? Porque é algo que está acontecendo no momento. Por se tratar de uma notícia, é uma novidade. E o modo subjuntivo indica um desejo, uma vontade. Então, atividade 4. Releia a notícia e observe que os adjetivos são pouco utilizados. Por quê? Os adjetivos são pouco utilizados nesse tipo de texto porque trata-se de um texto objetivo. É um texto informativo. Por ser um texto informativo, é um texto objetivo, com uma linguagem direta, sem subjetividade, ok? Então, no caso, né? Por que a gente tem poucos adjetivos nesse texto? Por se tratar de um texto informativo. É um texto objetivo, sem uso da subjetividade. Qual classe gramatical predomina em uma notícia? Bom, relembrando as classes gramaticais: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, artigo, advérbio, conjunção, interjeição e preposição. São essas classes que nós temos. No entanto, qual é a classe que mais aparece no texto, que mais predomina no nosso texto? Substantivos. Por quê? Por se tratar de nomes. É uma notícia, não é isso, Bruno? Exatamente. Então, a gente tem que falar o quê? O local, o nome do local, quais são as pessoas que trataram ali da notícia, quais são os nomes, as pessoas, os lugares que aparecem na nossa notícia. Então, por isso que a classe que predomina é do substantivo, dos nomes. E os verbos também, porque por se tratar de uma notícia, está falando também da questão das ações, dos acontecimentos. E o verbo, né? Uma das funções do verbo é justamente isso. O verbo, ele trata da questão das ações, do estado e mudança de estado, ok? Então, estudante, eu acredito que você não teve muitas dificuldades para resolver o seu PET, né? Porque como a Bruna já falou desde lá do início, nos ajudou a questão, né, da notícia, nós temos que estar atentos, né? Embora vocês estejam no 7º ano, mas eu acredito que todos também já estão lá com a cabecinha já pensando no Enem, nas questões que se tratam do Enem. E o Enem, ele trata da questão da atualidade também. Então, nós temos que manter o hábito da leitura. Temos que ler notícias, né? Notícias, tanto dos jornais que passam na televisão, em sites, né? Nós temos que estar atentos aí aos nossos acontecimentos do dia a dia para fazermos uma boa prova, né? E para fazer uma boa prova, boa interpretação, a gente depende do quê? Leitura, ok? Então, o melhor caminho é ler e estar atento às notícias. Então, que vocês aí possam novamente voltar nas questões que estão propostas no PET, fazer as correções daquilo que você, né, não conseguiu responder, ok? Então, esse é o nosso desejo, que você faça uma boa transição do PET 1 para o PET 2. E o PET 2 vem com muitas novidades, tratando de questões, né, também que serão muito importantes aí para esse momento que nós estamos vivendo, ok? Então, bons estudos, estudantes!